Então, gente, continuando aqui, essa questão de utilidade total e utilidade marginal, a gente tem o quê? Que normalmente a utilidade marginal é decrescente. Normalmente, a gente vai ver uma exceção à regra, mas o normal é assim. E aí é o que eu anotei aí, tanto por razões empíricas quanto lógicas. As razões empíricas é o quê? Na realidade, eu posso dar infinitos exemplos aqui, né? Um exemplo claro é questão de carro, né? Por exemplo, entre qualquer outro bem de consumo, o sujeito tem um determinado recurso, um carro que seja um bem, ele gera um tanto de satisfação, dado que ele gosta do bem. Se ele tiver uma segunda unidade do bem, ele também vai estar obtendo satisfação, só que essa segunda unidade não vai gerar tanta satisfação quanto a primeira. Aí, por exemplo, nessa imagem aí, a gente está vendo carros, mas em 3 situações, né? Dizer que você tem um carro significa dizer que você comprou ou ganhou um carro. Você tem um carro de um certo modelo, um certo ano, uma certa cor, você vai ter uma certa satisfação. Dizer que você vai ter um segundo carro, eu estou falando uma situação como dessa imagem de cima, esses 5 carros brancos idênticos. Você já viu alguma pessoa, digamos que tem uma pessoa com 5 carros, ou vários carros, o que você acha mais plausível, ou que você já viu? Nada impede que ocorra isso, a pessoa pode ter muita satisfação tendo vários carros idênticos, mas normalmente uma pessoa que tem vários carros, ela não tem carros idênticos. Se ela tiver vários carros, em vez de ela estar numa situação como desses carros, dessa imagem de cima, com 5 carros brancos idênticos, é mais provável ela estar na situação de baixo à direita, né, da imagem de baixo à direita. 4 carrões diferentes cores, né? Mesmo que você pense que a pessoa tem carros de mesma cor, o modelo é diferente, né? Por quê? Porque o primeiro carro dá uma certa satisfação. Um segundo carro idêntico ao primeiro até vai gerar satisfação, mas a imensa maioria das pessoas já dá para preferência. E imensa maioria das pessoas, o que eu estou dizendo? Estou falando do mundo real. Olha aí se as pessoas têm 2 carros idênticos. Possivelmente você até pode encontrar alguém assim, nada impede, não tem nenhuma lei que proíba, mas o normal é as pessoas terem um segundo carro diferente do primeiro. Por quê? Porque um segundo carro idêntico ao primeiro, embora gere satisfação, o nível de satisfação gerado por esse segundo carro idêntico ao primeiro é tão menor que não vale a pena ter um segundo carro idêntico ao primeiro, né? Se você olhar essa imagem à esquerda embaixo, são 5 carros de mesma cor, né? Mas se você prestar atenção, você vai ver que os modelos são diferentes. Então, quantas pessoas, uma pessoa rica que tenha vários carros, ela vai ter vários carros idênticos entre si ou carros diferentes? Nunca vi falar de pessoa que tivesse vários carros idênticos entre si. E o que isso quer dizer? Que a segunda unidade de um produto idêntico, absolutamente idêntico ao primeiro, e quando a gente fala em utilidade marginal, é isso que a gente está considerando, essa segunda ou qualquer unidade, além dessa, cada unidade adicional, gera menos satisfação do que as unidades anteriores, né? Se a queda na satisfação na margem da segunda unidade em relação à primeira é muito grande ou é pequena, isso é subjetivo. Então, pode ter que ter uma pessoa com uma coleção de carros idênticos entre si? Pode, não existe lei. Só que a imensa maioria das pessoas tem, caso tenha mais de um carro, tem carros diferentes, né? De qualquer forma, para todas elas, na margem, uma segunda unidade do bem gera satisfação, só que não tanto quanto a primeira unidade desse bem. A terceira unidade gera satisfação, mas não tanto quanto a segunda unidade, e assim por diante. Isso é empírico, né? Só olhar o mundo ao redor, né? A imensa maioria das pessoas tem diversos diferentes tipos de roupa. Quantas pessoas você conhece que compra calça, camisa, mas é tudo idêntico, um armário inteiro cheio de camisas idênticas, mesma cor, mesmo tamanho, mesma estampa, né?
Pode existir isso? Pode existir, mas não é o normal. Uma segunda unidade do bem, e mesmo para esse caso, né, que a pessoa tenha camisas idênticas, várias camisas idênticas, ele só tem camisa idêntica, ainda assim ele tem 50 camisas, mas a 51ª já não vale a pena comprar, porque na margem não vale a pena ele ter, porque na margem já está gerando quase nenhuma utilidade, né? Isso é uma coisa. Empiricamente, com relação a carro ou qualquer outro bem ou serviço que você veja, na margem, cada nova unidade gera menos satisfação do que as anteriores. Isso é uma coisa. Um exemplo. Outro exemplo, dá um exemplo de álbum de figurinhas, né? Hoje em dia eu não sei mais se as crianças têm álbum de figurinha. Quando eu era criança era mania, né? Principalmente na Copa do Mundo, que é o exemplo do garotinho ali da foto à esquerda, ele está preenchendo um álbum de figurinhas com a imagem dos jogadores, né? E esse exemplo é bom para falar tanto de razão empírica quanto lógica. A razão empírica é cada nova unidade de um determinado bem gera satisfação, mas menos do que a anterior. Então, por exemplo, um garotinho que esteja preenchendo um álbum de figurinha, ele está buscando uma figurinha e ele não encontra nunca. É difícil de encontrar. Quando ele encontra, ele dá saltos de alegria. É uma figurinha difícil de ser achada. Ele pega essa figurinha e normalmente a imensa maioria das crianças vai colar no seu próprio álbum e vai ficar feliz da vida, está preenchendo seu álbum. Mas se porventura ele tiver uma segunda, ou ache uma segunda figurinha como essa, e aí o que ele faz? Ele joga fora? Possivelmente não. Aí tem essa imagem aí que eu botei embaixo à direita, que são garotinhos que estão batendo bafo ou estão trocando as figurinhas entre si. Ele vai dar um uso a esse mesmo recurso. Ele teve duas unidades do mesmo recurso. A primeira unidade, ele deu um uso que gera para ele a maior satisfação. A segunda unidade, ele não serve para nada. Até pode ser que exista o caso, como a gente vai ver, que uma segunda ou uma unidade adicional gere insatisfação ao consumidor. Mas, normalmente, não é assim que funciona, né? Uma segunda unidade também é algo bom. Então a pessoa vai utilizar essa nova unidade desse mesmo recurso para satisfazer a sua segunda melhor alternativa. Vai dar o segundo melhor uso. Ele vai satisfazer o seu segundo desejo, né? Que gera mais satisfação para ele. E essa aí é uma mistura, tanto da razão empírica quanto lógica, né? No caso, a razão lógica é essa: de posse de um recurso, você vai usar esse recurso para satisfazer o que te gera mais satisfação. Se você tiver uma segunda unidade desse mesmo recurso, a primeira satisfação, a coisa que te gera mais satisfação, você já satisfez. Agora você vai pegar essa segunda unidade, vai satisfazer o desejo que gera o desejo em segundo lugar, o segundo melhor desejo. Você vai satisfazer a coisa que te gera mais satisfação, mas em segundo lugar, né? Então está gerando menos, a segunda unidade gera menos satisfação que a primeira. E assim por diante, isso é uma razão lógica, né? No caso aí, esse exemplo aí do garotinho, eu botei ele, né, mais para falar de uma outra situação. Imagine um garotinho que está preenchendo o álbum de figurinhas e ele está buscando uma figurinha está procurando uma figurinha e não acha nunca. Um dia que ele acha, e aí, o que ele faz? Foi o que eu disse, normalmente ele vai colar no álbum, mas pode ser que tenha uma criança que, em vez de colar no álbum, isso gera para ele muita satisfação. Talvez para esse garoto hipotético, muito mais satisfação do que colar no álbum seja levar para a escola e trocar com os coleguinhas ou bater bafo. Pode ser que isso ocorra? Pode ser que isso ocorra, não tem lei que proíba isso, né? Nem lei, nem social, governamental, nem econômica. Diferentes pessoas possuem diferentes padrões de preferência. Um garotinho, a imensa maioria dos garotinhos, ao pegar uma figurinha difícil, vai colar no álbum. A segunda, a terceira, a quarta figurinha vai trocar, vai bater bafo, levando para o colégio. Ao trocar com os outros, uma figurinha que é muito difícil, ele vai querer
vai querer trocar por muitas outras figurinhas também difíceis, mas não tão difíceis quanto a figurinha que ele tem em mãos, né? E falar em exemplo de criança, álbum de figurinha é só um exemplo. Isso aí pode ser aplicado para tudo na nossa vida, né? Eu dei o exemplo de carro aqui estou dando exemplo de álbum de figurinha, altamente instintivo, né? Aí só para explicar o porquê da imagem, eu botei a imagem dessa figurinha do Pelé, da Copa de 1970, que eu buscando na internet, eu vi que essa aí supostamente foi a figurinha mais difícil de todos os tempos de se conseguir. Aí eu não sei se é verdade ou não, né? Só vi na internet, achei interessante botar essa imagem aí. O garotinho que pegasse essa figurinha, o que ele faria? Jogaria fora? Colaria no álbum? Trocaria com os amiguinhos? Ou ficaria colando várias? Iria colar essa mesma figurinha nesse álbum ou em outro, no caderno, na mochila? O que o garotinho iria fazer? Diferentes garotinhos, diferentes pessoas, diferentes decisões, tá certo? E a respeito dessa questão de utilidade total e marginal, a gente tem o quê? Que o normal é a utilidade total crescer a taxas decrescentes, né? Mas diferentes pessoas podem obter diferentes níveis de satisfações e esse nível de satisfação também pode mudar ao longo do tempo, né? No sentido de que, por uma determinada quantidade consumida, um determinado bem gere mais satisfação no total e na margem do que outro. Aí, no caso dessa imagem que eu estou botando, o bem Y, por uma pequena quantidade consumida, ele gera mais satisfação total e na margem do que o bem X. Mas na medida que esse consumidor hipotético aí vai consumindo mais quantidade, tanto do bem X quanto do bem Y, então chega um momento que o bem X passa a, na margem, gerar mais satisfação que o bem Y, né? Então esse é um caso que fica difícil de dizer o que esse consumidor gasta mais, X ou Y. Na realidade vai depender da quantidade consumida dos dois bens, tá? E também para falar do caimento da utilidade, né? Para os dois bens, a utilidade na margem é decrescente. Só que para um bem, no caso Y, a utilidade na margem ele cai muito mais rapidamente do que para o bem X, tá? Então, na verdade, esse é que era o objetivo de botar esse gráfico aí. Diferentes consumidores, diferentes padrões de satisfação e na margem a utilidade muda diferentemente, né? Um consumidor gosta muito de um bem X e outro consumidor um consumidor gosta muito do bem X em relação ao Y, outro consumidor também prefere X ao bem Y, mas na medida que os dois vão consumindo mais, de repente um consumidor muda a opinião dele, ele passa a gostar mais do Y em relação ao X, enquanto o outro consumidor continua preferindo o X em relação a Y, né? Isso pode ocorrer. Mas, enfim, com relação a essa questão de utilidade total e marginal, a gente tem o quê? Que o objetivo de falar dela é dizer que, em geral, em condições normais, existem restrições a serem feitas à nossa equação de função-utilidade. A gente utiliza a função-utilidade para representar o padrão de satisfação de consumidor hipotético, mas essa função-utilidade não pode ser uma equação qualquer, umas restrições devem ser feitas em relação a ela. Que restrições? Matematicamente falando, a gente tem que a função-utilidade ela tem que ser crescente, em geral, normalmente, crescente a taxas decrescentes. Tem função-utilidade que é decrescente, que é totalmente decrescente, como a gente vai ver, são bens males, e até pode ocorrer situação em que a utilidade total cresça a taxas crescentes, mas é exceção à regra. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Em geral, o normal é a função utilidade tem que ser crescente a taxas decrescentes, o que matematicamente significa dizer que a derivada da função utilidade em relação a um determinado bem X, no caso, tem que ser maior ou igual a zero, de tal forma que ela seja crescente,
E a derivada segunda tem que ser menor ou igual a zero, de tal forma que ela seja crescente a taxas decrescentes, tá? E se a gente considerar a função utilidade que a gente viu anteriormente, a gente vai ver, para o primeiro consumidor que a gente viu, ela respeita esses critérios, né? Se você considerar a derivada da função utilidade do primeiro consumidor que a gente viu, né, que tem essa função utilidade aí igual a 10x elevado a meio, y elevado a meio, se você considerar a relação bem-x, essa função utilidade é crescente, é maior ou igual a zero. Porque se você derivar a função utilidade em relação a x, fica 10 que multiplica meio, que multiplica x elevado a meio menos 1, é cálculo, né, a regra do expoente, que multiplica y a meio. Considerando x e y maior que zero, o consumidor consome os dois bens, então necessariamente essa derivada aí vai ser não negativa, maior ou igual a zero. Mas se você derivar uma segunda vez, então, também considerando x e y maior que zero, essa derivada segunda vai ser não positiva, menor ou igual a zero, né? Ou seja, essa função utilidade aí, ela representa um nível de utilidade que cresce a taxas decrescentes. Isso se você fizer a conta em relação a x, mas também se fizer a conta em relação a y, daria a mesma situação, tá? Mas posteriormente a gente vai ver exceção à regra, tá? Aí ficamos por aqui agora, então. Valeu, tchau.